paz do Senhor. Estou aqui novamente para nós concluirmos, uma palavra que eu já trouxe para vocês em outro vídeo, Maldições Não Quebradas. Eu quero hoje aqui compartilhar com vocês em Josué capítulo 7, versículo de número 3, que nos diz assim: Voltaram a Josué e disseram-lhe: Não suba todo o povo, subam alguns 2.000 ou 3.000 homens a ferir Ai. Não fadigueis ali todo o povo, porque poucos são os inimigos. Amém? E hoje eu quero falar um pouquinho com vocês. Nós estamos com esse tema, Maldições Não Quebradas. E aqui nós encontramos uma palavra. No capítulo 7 de Josué, deparamos com um detalhe, o exemplo de como Satanás pode obter direito legal em nos assaltar. Muito embora pessoalmente não estejamos conscientes dos meios que ele usa com tal objetivo. Nós vamos recordar aqui a história dos filhos de Israel, anterior ao tempo em que ocorreu esse incidente registrado em Josué, no capítulo 7. Eles haviam andando pelo deserto durante 40 anos. Moisés tinha morrido e o Senhor deu-lhe a liderança sobre os filhos de Israel, a pessoa de Josué. Quando você lê lá em Josué, no capítulo de número 1, quando Deus chamou a Josué e determinou que ele seria o líder, o Senhor disse que ia abençoar, o Senhor disse que ia ser com ele, ia dar vitória em todas as batalhas. Deus realizou um milagre, dividiu o rio Jordão para que eles pudessem atravessar. Lá em Josué, no capítulo 3, esse foi o segundo milagre da travessia do mar. Lá com Moisés foi a travessia do Mar Vermelho. E aqui com Josué foi no Rio Jordão. Lá no capítulo 3, você pode anotar e depois estar lendo como o Senhor abriu as águas para que eles pudessem atravessar. Deus promete a Josué e a seus filhos de Israel que lutaria por eles e as batalhas deles e lhe daria vitória. Deus fez promessas a Josué que seria com ele, que daria vitória em todas as batalhas, tanto a ele quanto ao povo de Israel. Mas era uma promessa condicional. A condição dada por Deus foi que teriam que obedecer os seus mandamentos. A primeira cidade que eles teriam que conquistar foi Jericó. Nós olhando que militarmente a cidade de Jericó era uma cidade poderosa, muito civilizada daquele tempo, era uma cidade fortificada. Quando você lê a história lá no capítulo 6 de Josué, você vai ver como eles alcançaram a vitória sobre aquela cidade que era fortificada. Mas Deus prometeu a Josué e ao povo de Israel que lhe daria Jericó nas suas mãos. Foi onde os muros fenderam, caíram e o Senhor lhe deu vitória. E nós olhamos que os filhos de Israel não poderiam ter esperança alguma de vencê-la. Humanamente, pela ótica humana, se nós olharmos, como eles também olhando, não poderiam vencer. Mas Deus falou que ele dá vitória. E o Senhor cumpriu a sua promessa. Mas em todo o mundo sabe que os muros de Jericó ruíram e a cidade foi vencida por meio do milagre do poder de Deus, que foi uma promessa do Senhor. E o Senhor deu ordens específicas aos filhos de Israel para que não tomasse nada da cidade de Jericó. Não tomasse nenhum objeto, nenhum despojo, nada que trouxesse de lá, porque era uma cidade que não era abençoada, então não poderia trazer nada de lá. Era a ordem de Deus. E o que aconteceu nós vamos ver. Nós vemos aqui no capítulo 7 de Josué, como nós já temos lendo aqui, o versículo de número 3, quando eles iam lutar contra a cidade de Ai. E Deus deu ordem para eles ir lutar contra essa cidade. Então, como era uma cidade pequena, os seus inimigos eram pequenos e o exército de Israel era muito grande,
poderoso. Então eles resolveram que eles vinham de uma batalha já de Jericó, não levasse todos os homens, mas que eles levassem de 2 a 3 mil soldados. Foi isso que eles levaram para aquela batalha. E o que aconteceu? Eles perderam a batalha. Nós vimos que eles perderam a batalha por causa do quê? Do pecado, da desobediência. Depois, mais para frente, nós vamos estar falando um pouquinho mais sobre isso, né? E nós vimos aqui que todas as demais pessoas de Israel não sabiam que Acã tinha pecado. E Acã pecou, né, contra o Senhor. Ninguém sabia que ele estava em pecado, que ele tinha furtado coisas que não era para ele trazer lá de Jericó. Mas Deus sabia que ele tinha feito. É claro que não podemos esconder de Deus os nossos pecados cometidos em nossa mente, porque o Senhor conhece o nosso coração e a nossa mente. Quando nós abrimos a Bíblia lá no profeta Samuel, no primeiro livro do profeta Samuel, no capítulo de número 16, no capítulo de número 16, e versículo de número 7, quando Deus manda Samuel à casa de Jessé, a ungir um dos filhos de Jessé para ser rei sobre Israel. E quando Samuel chegou na casa de Jessé, ele olhou para a aparência. Nós vimos no versículo de número 6, que ele viu Eliabe e ele disse no seu coração que certamente aquele era o escolhido de Deus, porque ele tinha uma estatura alta, ele era um rapaz de presença, e ele disse, é esse que certamente Deus tem escolhido. Mas como Deus conhece o nosso coração, e Deus viu o coração de Samuel, que ele ia se enganar naquele momento, o Senhor disse para ele, Samuel, tu vê a aparência, mas eu conheço o coração. Porque o que o Senhor tinha escolhido era Davi, que estava lá no campo. Então o Senhor, ele conhece a intenção do nosso coração, né? Porque às vezes nós pecamos somente, às vezes no pensamento e também por ações. Mas Deus, a palavra do Senhor diz que Deus conhece todas as coisas. Lá em 1 Crônicas, no capítulo de número 20, nos diz assim, aliás, 28, e versículo de número 9, quando ali já Davi já tinha sido rei sobre Israel, e ele estava dando conselho ao seu filho Salomão. Ele disse assim, tu, meu filho Salomão, conhece o Deus de teu pai e serve-o com um coração perfeito e com uma alma voluntária, porque o Senhor esquadrinha todos os corações e entende todas as imaginações e pensamentos. Se o buscares, serás achado de ti. Porém, se o deixares, o Senhor rejeitar-te-á para sempre. Então aqui Davi estava dando conselhos ao seu filho Salomão, que deveria guardar a palavra do Senhor no seu coração, porque o Senhor conhece o nosso coração, o nosso pensamento, e ele disse, se tu buscares o Senhor de todo o teu coração, o Senhor, ele quis dizer o quê? O Senhor vai te abençoar, vai te fazer próspero em todos os dias da sua vida, mas se tu deixares o Senhor também te deixará. O Senhor é aquele que conhece os nossos corações. Lá em Hebreus, no capítulo de número 4, e versículo de número 12, nos diz assim a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e apta para discernir o pensamento e as intenções do coração. Amém? Então estou frisando somente esses versículos aqui para nós entendermos que o Senhor conhece o nosso pensamento. O Senhor conhece o nosso coração. Às vezes nós enganamos a nós mesmos, mas nós não podemos enganar a Deus, de maneira nenhuma. Acã achava que ninguém sabia que ele tinha feito, trouxe de lá a capa, trouxe os utensílios de ouro e enterrou na sua tenda. Mas Deus, ele viu, e Satanás também ele vê, porque eu creio que ele botou pensamentos
olhos altivos na vida de Acã. Que aquilo não ia fazer mal, que ninguém ia ver, mas depois Satanás acusa. Olha o que você fez, olha aí, e vai assim por diante, vai acusando a nós. Então nós devemos temer a Deus, obedecer o Senhor, obedecer os seus mandamentos, guardar a sua palavra no nosso coração, diz o salmista, para não pecar contra o Senhor. Que o Senhor Deus, ele venha nos ajudar, porque através do pecado entra maldições na nossa casa, na nossa família, no nosso ministério, e nós temos que não deixar brecha para o inimigo. Nós fosse entrar aqui, daria outra mensagem, aqui em Hebreus 4:12, lá em Crônicas que nós lemos lá, sobre Davi dando conselhos ao seu filho Salomão, E aqui em diante, entretanto, nós, depois de agirmos segundo aqueles pensamentos, não importa quão em secreto tem sido, como eu já falei, não podemos esconder o nosso pecado de Deus. E nem de Satanás nós não conseguimos esconder, porque ele nos acusa. Que o Senhor Deus, ele possa nos ajudar. Que nós possamos fechar todas as brechas, todas as portas que estão fechadas, que estão abertas, que possamos fechar em nome do Senhor. Que possamos orar, e ministrar sobre a nossa casa, a nossa família, o Salmo 91 em oração e determinando em nome do Senhor Jesus e repreendendo. Se alguém da nossa família pecou, se através disso tem vindo uma maldição, ou talvez você não sabe que vem lá do seu pai, da sua mãe, da sua avó, mas começa a orar que você não tem conhecimento, você está numa luta tão grande. Aqui como Josué estava numa batalha tão grande, que na outra mensagem nós vamos entrar nessa questão aqui, nós vamos entrar nessa questão, e para que o Senhor Deus, ele venha nos ajudar. Que o Senhor Deus tenha misericórdia das nossas vidas, que o Senhor guarde a nossa família, que o Senhor guarde nossos filhos, que o Senhor venha nos proteger, para que nenhum mal, nenhuma seta do inimigo venha atingir. E o Senhor Jesus, ele nos dá autoridade nisso, ele diz que ele nos dá autoridade para pisar em serpente e escorpião. Nós temos autoridade de Deus para orar e repreender e ministrar sobre a nossa família, sobre a nossa casa, sobre você que é um líder de uma igreja. O Senhor te dá esta autoridade para você ministrar sobre a tua igreja e declarar vitória, declarar a bênção, declarar a libertação, declarar que todo mal está repreendido, está quebrado na autoridade do nome de Jesus. Amém? Então eu deixo essa reflexão de palavra aqui para você e medite mais no capítulo 6, 7 de Josué. Medite sobre isso e comece a ministrar isso sobre a tua vida. Eu quero deixar uma palavra de oração para você. Em nome do Senhor Jesus. Pai querido, quero te agradecer por ministrar esta palavra. Antes disso, Senhor, tu ministrou ao meu coração. Senhor, que tu venha nos guardar e nos proteger, guardar a nossa casa, Senhor. Se algo nós pecamos no pensamento, Senhor, no nosso coração, Senhor, não temos andado no teu caminho como é para andar, não temos vivido no altar teu como é para andar, Senhor, que tu venha nos perdoar, que tu venha nos purificar no teu sangue, Senhor. Aleluia. E que nós possamos estar, Senhor, debaixo da tua sombra, guardado por ti, protegidos por ti, Senhor, e que tu venha quebrar todo o mal, Senhor, tem lançado sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre o nosso ministério, Senhor, que tu venha repreender, e se tem algo oculto ainda que nós não sabemos o porquê, mas que tu venha, Senhor, nos mostrar e nos revelar, Senhor, pelo poder da tua palavra, e que nós possamos guardar a tua palavra, como tu deu conselho, como Davi deu conselho a seu filho Salomão, para que ele viesse guardar a tua palavra, fosse andar nos teus caminhos, que tu nunca deixará. Assim nós te pedimos que tu venha nos guardar, guardar a nossa descendência, proteger, Senhor. No teu nome eu te peço, em nome de Jesus. Amém.